Senhores, semana intensa no mercado, movimentada e bem complexa. Mas e aí? Fez dinheiro? Não? Quer fazer semana que vem? Fica por aqui. Fala, meu amigo trader, essa é a Profit Stream, meu nome é Davi, muito bem-vindo para você que está chegando agora. Aqui a gente fala sobre investimentos, sempre sob a ótica da análise técnica. Vou pedir para você deixar aquele like incentivador, se inscrever no canal, porque aqui eu me esforço para trazer conteúdo de qualidade, de graça, para fazer a diferença na hora que você entrar no mercado. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre mercado, vamos começar a olhar gráfico. Vem comigo. Trump diz que não está em busca de um acordo com a União Europeia após fazer uma ameaça de implementar 50% de tarifas nos bens que venham do bloco europeu. A notícia diz que ele ameaçou na sexta colocar 50% de tarifa em todo bem que venha da União Europeia, falando que existe uma falta de progresso nas negociações sobre o acordo comercial com a União. Enfim, ele faz várias críticas, ele fala sobre as barreiras comerciais, ele reclama do imposto de valor agregado que existe dentro da União Europeia, das penalizações corporativas que são ridículas, várias críticas em relação ao modelo econômico europeu. No final, ele fala que ele está recomendando 50% de tarifa e ele também menciona que a porta está aberta para ele estender o prazo para a implementação dessas tarifas de 50%. Enfim, técnica de negociação do Trump, exigir algo absurdo e depois ele vem moderando o tom. É basicamente isso que ele faz. Vamos ver como isso se reflete nos gráficos, vamos ver o que isso faz com o mercado quando ele resolve falar esse tipo de coisa. E dá para ver claramente aonde ele começa a falar. A gente vê isso, eu vou abrir o gráfico do euro contra o dólar, é isso que acontece. Ele traz certeza e incerteza. O mercado gosta de duas coisas. O ambiente do mercado gosta de incerteza e o mercado gosta de certeza também. O que o mercado detesta é ambiguidade. E é exatamente isso que o Trump faz. Por isso que você termina tendo velas como essa daqui. A gente vê que o horário da plataforma 2 da tarde de ontem foi quando ele ameaçou os 50% de tarifas em cima da União Europeia, e é esse tipo de movimentação que a gente tem. Uma abertura de preço enorme e uma expansão absurda. A gente consegue observar o que isso fez com as bolsas, primeiramente com a Nasdaq. A gente vê, 2 da tarde foi quando ele abriu a boca, é isso que acontece, a Nasdaq sangra, a gente consegue ver esse tipo de movimentação na Dow Jones também, 2 da tarde, igualzinho no dia de ontem, e a gente vê evidentemente esse tipo de coisa na SP500. Então, ruim para as ações. O engraçado é que o dólar também sangrou. A gente vê que o dólar ele teve uma movimentação, mas ele continua sangrando. O dólar está começando a ficar barato. Isso é interessante porque a gente pode ter um rebote do dólar nessa altura. Bom, vamos continuar olhando especificamente para ver quais oportunidades a gente tem durante a semana. Eu quero começar falando do euro-dólar, porque a gente tem um setup aqui que eu gosto muito, que é essa linha ascendente funcionando como suporte, e a gente vai ter o que a gente chama de triângulo de ascensão sendo formado. Se a gente quebra essa linha do gargalo, que a gente chama, a gente provavelmente vai ter uma expansão de preço aqui interessante. Outro dado que confirma esse tipo de movimentação vai ser aqui embaixo o MACD, prestes a cruzar acima da linha do zero, então você tem as duas médias móveis acima da linha do zero, prestes a cruzar, você tem o RSI em 58, ou seja, com bastante espaço para crescer e um potencial de pulo aqui absurdo. Então eu observaria o primeiro nível em 1,1431, o segundo nível na linha do gargalo, que é na área de 1,15. O terceiro nível, eu teria que olhar o gráfico semanal e eu diria que o terceiro nível seria o topo da banda de Bollinger e 1,1626. Então a gente vai ter um 14,31, um 15,05 e finalmente um 16,30, um 16,36, tá bom? Excelente oportunidade, vamos ficar de olho e vamos aguardar o cruzamento no gráfico diário. Próximo gráfico que eu acho relevante a gente olhar para ele vai ser o ouro contra o dólar. Eu estou falando isso
isso porque a gente tem um setup muito parecido com o euro contra o dólar, então isso significa que existe uma correlação positiva entre o ouro contra o dólar e o euro contra o dólar, que é interessante a gente observar. A gente vê que as linhas do MACD, as médias móveis, estão prestes a se cruzar. A gente vê isso de forma muito evidente aqui. Elas, igual como o euro-dólar, estão para se cruzar acima da linha do zero e isso faz a movimentação ser mais forte. A gente tem um RSI, que é o índice de força relativa do ativo, relativamente baixo, neutro para alto, em 58, e tem muito espaço para crescer. A gente tem uma terceira evidência, que vai ser a banda superior de Bollinger, ainda na região de 3.400. Eu falei para vocês durante toda a semana que eu acredito que esse é o primeiro objetivo, 3.400. O segundo objetivo, a gente pode olhar para a banda superior de Bollinger. No gráfico semanal, ela cai na região de 3.450. Eu observaria primeiramente se esse cruzamento aqui vai se concretizar e no caso disso se concretizar, o objetivo dessa trade vai ser em 3.400. Vamos olhar mais gráfico. E tudo isso pode ser confirmado quando a gente olha o DXY, que é o índice do dólar americano contra uma cesta de pares de moeda. A gente vê que a banda inferior de Bollinger está na região de 96,32, então ele está em 98,57 agora. Existe espaço para ele cair mais. Mais do que isso, a gente concomitantemente tem uma correlação, obviamente, negativa com os dois últimos ativos que a gente analisou, e aqui a gente vai ter exatamente o contrário, ou seja, o MACD cruzando abaixo da linha do zero, o que torna a movimentação dele mais significativa, e a gente tem as duas médias móveis cruzando, com a vermelha ficando por cima, indicando que o ativo ainda não parou de cair. É claro que em algum momento ele vai rebotar, mas eu apostaria, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ele toca na banda inferior de Bollinger, como ele tocou aqui na data do dia 21 de abril, ou seja, um pouquinho mais de um mês atrás. Ele provavelmente vai fazer isso antes de rebotar. Então, até que o dólar chegue aqui, seria conveniente vender ativos que tradeiam, que operam contra o dólar, como o euro, como o ouro. É isso, meu amigo trader. Acredito que analisamos o que é relevante para essa contínua fragilidade do dólar. Eu acredito que o dólar não acabou de enfraquecer. Parece, na minha opinião, que ele vai continuar sangrando, pelo menos até o nível de 96,5, e nesse momento, muito provavelmente, ele começa a rebotar e a gente vai acompanhar tudo por meio dos gráficos. Mas eu quero saber de você. Você acredita que eu estou certo e o dólar não acabou de demonstrar toda a sua fragilidade? Você acredita que eu estou errado e o dólar vai começar a rebotar agora? Conta para mim nos comentários. Eu e meu camarada Nixon queremos saber mais do que isso. Eu vou pedir para você compartilhar esse conteúdo com alguém que você acredita que pode se beneficiar desse tipo de conhecimento. Vou pedir para você deixar o like incentivador, se inscrever no canal, acompanhar todos os vídeos e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.